Boa noite, pessoal, gente boa, povo de Deus. É uma alegria recebê-los aqui nessa noite que para nós é uma celebração. Nós sabemos que todas as terças-feiras os homens estão aqui e não é um desafio fácil. Por isso que cada vez que nós terminamos uma série, nós celebramos, porque é um desafio enorme. E, obviamente, que eu fico muito feliz de termos uma equipe muito proativa, cooperativa. E, às vezes, Átila, eu fico me perguntando assim, como que um pastor tão jovem como eu, um homem, né, tão novo, tem Deus deu uma equipe tão boa, né, para nos ajudar, como o Tiago, já um coroa, um cara já de idade, né? E só eu de novo. Inclusive, eu quero parabenizar o nosso querido Danilo, na bateria, vai ganhar um aumento, tá, Verão? Você passa ali depois ali nessa. Na secretaria para pegar lá a sua. O seu aumento. Querido, vamos mais uma vez falar com o papai? Senhor, nós bendizemos o teu nome, te exaltamos, por mais uma vez estarmos aqui nesse lugar, reunidos, para cultuarmos ao Senhor. Sabemos, meu Deus, que com o passar do tempo, nós temos perdido um pouco a noção do que é cultuar ao Senhor. Mas queremos pedir que nessa noite o teu Santo Espírito se mova no nosso meio e nos quebrante, nos leve à tua verdade, nos desperte como homens, como aqueles que são a primícia da tua criação, e que nós possamos, Senhor Deus, nos ajustar à tua vontade, ao teu propósito, assumindo de fato e de verdade aquilo que cabe a nós, Senhor Deus, na liderança da casa, na liderança da igreja, na liderança na sociedade, como homens da luz, como homens transformados. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós encerramos essa série. Foi tão bom poder ver o Senhor agindo na vida de tantos. E muitos, Senhor Deus, impactados pela Tua palavra, foram transformados para o louvor da Tua glória. Agora, Senhor, fala conosco, leva os nossos pensamentos cativos a Ti. Tira de nós toda a resistência à Tua verdade, toda a resistência à Tua palavra, e que apenas, Senhor Deus, a voz do Espírito Santo seja ouvida. Não queremos ouvir a voz do velho homem, com seus argumentos, muitas vezes mentirosos, muito menos a voz do maligno que tenta nos desviar da tua verdade. Que a tua verdade se torne a nossa verdade. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, nós vamos hoje encerrar com a reflexão, enquanto o churrasco está sendo preparado lá fora, a respeito desse tema aí, de filhos a amigos de Deus. A Bíblia fala lá em João 1,12, se o Lael puder ajudar, vai ser benção, que todos aqueles que creram no Senhor Jesus, ele fez o quê, gente boa? Deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é um passo muito importante na caminhada cristã. É o momento em que nós, de um modo sobrenatural, de um modo instantâneo, rápido, eu diria que até inexplicável, nós recebemos um novo nascimento. Eu tive essa experiência aos 12 anos, e eu lembro como se fosse hoje. Porque, na verdade, eu tomei essa decisão de me tornar filho de Deus, de entregar minha vida a Ele durante a semana. E no domingo, quando eu fiquei esperando o apelo, e eu brinco dizendo assim, pastor, e ele pregou sobre o quê? Eu digo, não sei, eu estava só esperando o apelo, que eu já sabia, eu só queria a hora de eu, de eu ir lá para frente, e eu sinto, digo para vocês claramente que aos 12 anos, ainda um pré-adolescente, digamos assim, eu pude sentir essa mudança, essa diferença no meu interior. No entanto, essa experiência, ela não transformou a minha vida no sentido de caráter, de comportamento. Ela me deu realmente um novo nascimento no que diz respeito à eternidade com o Senhor.
Mas enquanto nós permanecemos nessa terra, nós continuamos lutando. E o grande objetivo de todos nós deveria ser nos aproximar profundamente de Deus, de modo que nós possamos, de fato, conhecê-lo. Eu sempre gosto de observar os nossos grupos aqui. Isso é natural no ser humano. As pessoas acabam se assentando com gente que eles estão mais perto. Eu vejo ali o Regilson, aqueles dois jovens naquela mesa ali, né? E eles estão quase sempre juntos quando estão aqui, porque tem alguma afinidade. Aquele grupo lá com o Átila, que chegou hoje, eles rapidamente se juntaram logo, não é verdade? Estamos próximos de quem a gente confia, de quem a gente se relaciona. Agora, imagina isso, nós transferirmos para uma intimidade maior com Deus. Se isso, de fato, acontecesse, nós amanheceríamos o dia, já queríamos falar com Ele. Nós começaríamos a nossa caminhada para o trabalho, estaríamos falando com Ele. Nós teríamos uma decisão difícil para tomar, nós estaríamos falando com Ele. Porque o amigo, ele está sempre presente. Vou repetir. O amigo, ele está sempre presente conosco. A gente se sente bem, né, de estar com ele. E eu fiquei pensando e me perguntando, pode passar aí, Léo. Eu tenho uma pergunta aí para nós, que eu queria que você tentasse responder para si mesmo. Em relação à fé, é claro que ao longo da nossa vida a gente fica querendo, no final da história, dizer assim, eu fui um grande empresário, né? Eu fui um grande industriário. A gente sempre olha muito esse lado das conquistas terrenas, né? Mas a pergunta é, com relação ao legado da nossa fé, se a sua jornada terminasse hoje, sendo um cristão, um filho, como nós falamos ainda há pouco, como você seria lembrado? Como você seria lembrado? Estamos aqui supondo, obviamente, que eu desejo que todos nós vivamos décadas e décadas para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Mas será que alguém diria assim, olha, aquele cara era um homem de fé? Eu não posso dizer outra coisa a respeito dele. Ou, sei lá, alguém dizer, aquele homem era um homem piedoso. Era impressionante como ele se importava com as pessoas. Ou um homem muito generoso. Ele atendia, socorria pessoas. Cara, aquele homem era um evangelista, era impressionante. Quando ele chegava no ambiente, qualquer oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus. O que mais? Me ajudem. Sobre o comportamento, eu quero dizer, pensa num homem íntegro. Ele, de fato, obedecia o que a palavra de Deus diz quando ela fala que a gente deve honrar a palavra mesmo se sair prejudicado. Esse cara fazia isso. Eu vi muitas vezes ele prejudicado para honrar o nome do Senhor. Está aí um homem íntegro. Perdemos um homem íntegro. E teria tantas coisas, um homem leal, um Barnabé, aquele cara que incentiva, que não perde ninguém. Vocês já pararam para pensar nisso? Veja, aqui dos amigos de fé nós temos sempre muito confronto. Não meu com as pessoas, mas a palavra que transforma conosco mesmo, com o nosso comportamento. E eu quero dar apenas um exemplo de um homem que se tornou amigo de Deus. A Bíblia fala, pelo menos, de 3 homens, com maior destaque, que realmente se tornaram amigos de Deus. Abraão, Enoque, né, que foi antes de Abraão, mas ele não usa a expressão amigo de Deus, Deus o tomou para si. Mas fala de Abraão e também fala de Moisés. Moisés tinha um desejo tão grande de conhecer a Deus, que chegou um momento que ele disse, agora eu quero conhecer a tua face. Mostra-me a tua face. Eu quero me aproximar mais de ti, mais do que tudo que eu já me aproximei. Então eu quero falar hoje um pouco com você sobre Abraão, nesses minutos aí que nos restam. Lá em Hebreus 11, 8 diz, pela fé Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a outra terra, que ele recebera como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Agora imagine você, um homem de 75 anos. Quantos tem de 75 anos aqui? Só eu que levantei a mão? Não, eu não tenho isso tudo. Só o Zeca, mas ele não quis levantar. O Átila, né?
65, né? Imagina, os estudiosos dizem que era mais ou menos o ano 2091 antes de Cristo, quando possivelmente Abraão tinha 75 anos, o seu nome significava pai exaltado ou pai elevado. Vocês sabem dessa parte da história, que lá na frente, no último ato, antes de nascer, Isaac, Deus muda o nome dele para pai de multidões, Abraão, né? E ele vivia, então, numa cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade que era uma metrópole muito poderosa e muito pagã. Lá eles adoravam diversos deuses. Por que eu vou falar isso para vocês? Você vai já entender. Coloca Josué 24, versículo 2 e 3. Ali tem uma referência que, salvo engano, é só essa referência, que diz aí assim, ó, Josué disse a todo o povo assim, diz o Senhor, Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viveram além do rio Eufrates e serviram a outros deuses. Então, Abraão vivia, meus amados, numa terra extremamente difícil. Talvez ele tivesse muitos conflitos com relação à existência dele, ao que era Deus. E eles adoravam um deus sumério chamado Lua, Nana, um deus que possivelmente seus pais o ensinaram a adorar. E o interessante é que o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, ele dizia que, possivelmente, Abraão, presta atenção nisso, talvez você não saiba dessa informação, eu não sabia, em pesquisa eu descobri que Joséfo descreve ele como um astrólogo. Possivelmente, ele estudava os astros na intenção de encontrar um Deus. Então, ele entendia que a lua, o sol, as estrelas, não eram astros criados por Deus, eles eram deuses. E no momento em que Deus se revela a ele, Abraão passa a ter um entendimento diferente, de fato, de quem era Deus. E quem sabe ele começou a falar sobre esse Deus lá, e naquela cidade, e dizer para eles, olha, a lua, o sol não são deuses, existe um Deus criador, ele falou comigo, eu tive uma experiência com ele, eu me aproximei dele, e em função disso, possivelmente Abraão passou a ser hostilizado pela população. Será que nesse contexto, não foi aí que Deus chama Abraão, né, lá no capítulo 12, e o convida para ir para um lugar que ele mostraria? Coloca lá, agora, Gênesis 12, 1 a 4. Eu quero ler com vocês. E é interessante pensarmos, você e eu sempre conhecemos os três patriarcas, né? Quem são os patriarcas? Fala aí para mim. Abraão e Jacó, né? Mas nós esquecemos de José, que também era um patriarca, porque está na linhagem do Messias, e Judá, né? E essa experiência de Abraão, ela é muito rica para nós. Diz assim, o Senhor tinha dito a Abraão, vamos ler juntos, gente, me ajuda? O Senhor tinha dito a Abraão, deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, vamos juntos? E abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Pode mais. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mais um. Então Abraão partiu. Olha só, como o Senhor o havia instruído. E Ló foi com ele, até aí tá beleza. Então, aí começa esse relacionamento com Abraão. O meu começou com Abraão e Deus. O meu começou, de fato, eu nasci num lar cristão, mas começou por volta de 12 anos. Eu quis realmente conhecer muito ao Senhor. Para quem não me conhece, eu fugi do ministério por muitos anos, porque eu achava que eu poderia falhar na caminhada cristã e eu não queria ser pedra de tropeço para ninguém. Olha só como Satanás pega a gente com besteira. Isso foi fruto de uma experiência de eu ter visto um pastor, na minha ainda era criança,
ter caído em pecado e perdido o ministério, foi um grande escândalo. Então eu disse: eu não quero isso, eu não vou ser pastor. Então eu levei um certo tempo para entender, isso me levou a ter muitas lutas. Por isso que em alguns aspectos eu me identifico com essa história de Abraão, porque eu creio que ele também teve muitas lutas. Ele era meio que um crente sozinho, um crente da primeira geração, um crente solitário. E Deus faz então a ele essas 5 promessas. Pode colocar aí, Lael. Primeiro, ele diria que uma grande nação viria de Abraão. Que Abraão teria uma terra fértil, vocês viram lá, né? Ele receberia uma terra fértil e por isso seria extremamente bem-sucedido. Eu tentei, não está aparecendo aqui, né? Coloca aí, vê se ajuda o pessoal a entender um pouquinho mais desse tema. E, de fato, essas coisas foram acontecendo, e eu queria destacar algumas. A grande nação demorou bastante para acontecer, ele precisou ter muita fé para crer, para realmente acreditar. Foram 25 anos esperando, e cerca de 15 anos, mais ou menos, eles resolveram fazer uma tentativa sozinho, o casal, e aí teve aquela situação lá com Ismael, né, que Agar é entregue a Abraão e gera Ismael, e dá aquela confusão que nós a conhecemos até hoje. Depois ele fala que ele teria receberia de Deus uma terra fértil e agradável. Isso também aconteceu. Ele precisou caminhar, né, por muitos anos, e ali, peregrinando, ele encontrou essa terra prometida. E a terceira promessa: eu abençoarei. Eu acho muito poderosa essa promessa, porque essa promessa ela também nos alcança. Um homem fiel a Deus, ele abençoa toda a sua família. Estão ligados, não? É muito interessante isso. Eu sempre falo sobre ministério nas igrejas, quando eu tenho a oportunidade de estar em alguma igreja. Eu digo assim, que o ministério de homens ele não é o mais importante na igreja, mas é possivelmente o mais estratégico. Porque se nós conseguirmos alinhar os homens com Deus, possivelmente a família toda o segue. E eu tenho visto isso aqui dentro, em muitas experiências. Porque o que acontece em muitos de nós, andamos com Deus, mas não o conhecemos de fato. Temos um conhecimento superficial baseado na experiência do pastor Joquitã, na experiência do pastor Cabete, na experiência de algum pastor que prega na televisão, ou mesmo aqui dentro do Amigo de Fé. Não é ruim isso, mas é muito melhor quando nós, de fato, conhecemos o Senhor. Porque o desejo de Deus é que nós nos tornemos seus amigos. E quando ele diz que te abençoarei, isso significa provisão, isso significa proteção, isso significa geração, isso significa inteligência, isso significa, amados, sabedoria, capacidade de se posicionar de um modo diferente sobre a terra. E você nota que há isso sobre a descendência direta de Abraão, que são os judeus, né, os israelitas. E depois ele diz que engrandeceria o nome. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Ou seja, ele disse, eu te farei conhecido. Muitos homens hoje, amados, lutam para serem conhecidos. Muitos homens querem ter, por exemplo, entre pastores, querem ter grandes rebanhos, grandes igrejas, para eles serem conhecidos. Ou se é um cantor, ele quer achar uma música que exploda nas palavras de sucesso. Para quê? Para ele ser conhecido. Mas no caso de Abraão, Deus disse, eu te tornarei conhecido. Deus também falou isso para Josué, eu te engrandecerei. Então é muito importante, homens, que nós tenhamos esse desejo de conhecer o Senhor e esperar que Ele nos posicione dentro do propósito dEle. E como que ele foi conhecido? Imagina aquele peregrino, aquele estrangeiro. Ele conheceu o rei do Egito, o faraó. Foi naquela ocasião lá que ele mentiu, né, na fome, e ele foi lá para o Egito, fugir da fome, e ali ele foi depois descoberto que a esposa era esposa e não irmã, e ele saiu de lá com muitas riquezas. Conheceu também o Abimeleque, o rei de Gerar, dos filisteus. Ele tinha um exército na sua casa de 300 homens, e ali ele foi salvar o seu sobrinho Ló, e eles destruíram 4 reis. Abraão estava lá, ele se tornou conhecido.
Foi impressionante como Deus trabalhou essa questão de torná-lo conhecido. O sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, né? E por fim ele disse que Abraão seria um canal de bênção. Então eu quero falar para você sobre, pode passar o próximo, mais para frente um pouquinho, esse aí já era para ter passado. Aí, as características de um amigo de Deus. Não sei se dá para você ler, ficou bem pequenininho, né? Volta lá. Primeira coisa que eu diria que se você quer se tornar um amigo de Deus é não fugir do chamado. Não tem como você ser íntimo de Deus se você foge do chamado. Enquanto eu não atendi o chamado, meus amados, eu não me aprofundei na comunhão com Deus. E eu tinha muitas confusões na minha personalidade, na minha firmeza como homem. E uma das vezes que eu tive um processo muito profundo de comunhão com Deus, eu fiquei em vários momentos, mas um deles foram 40 dias de madrugada, clamando ao Senhor. E eu lembro que em alguns desses momentos, eu me sentia lá no meu quarto, como se Deus não tivesse nem aí para mim. Mas depois eu percebi que a presença dele era como se ele estivesse me olhando em silêncio. E quando eu comecei a entender que eu tinha um chamado e que a vida só faria sentido se eu obedecesse, muitas coisas foram se desvendando no meu entendimento. Então, para você ser de fato, sair do nível de filho e ser amigo de Deus e além, você precisa ter, de fato, consciência do seu chamado. Todo mundo tem um chamado, meu amado. Você não está aqui à toa. Você tem um chamado. Segundo, obediência plena. Né? O desejo de Abraão era conhecer Deus. Ele disse, eu vou para onde o Senhor mandar. Ele já era, de um certo aspecto, um missionário. E ele sai para um lugar que Deus mostraria. Imagina, abandonar a sua casa, abandonar a sua cidade, abandonar seus conhecidos, para ir para um lugar que Deus não disse onde era, o que aconteceria. Ele tinha apenas que confiar e seguir. Talvez alguém aqui esteja vivendo uma experiência assim, que Deus tem falado alguma coisa, você não está entendendo nada. Eu vou dizer para ti, apenas confia. O Senhor não vai te abandonar, Ele não vai te enganar, Ele não vai te deixar só. Se você estiver no propósito, Ele vai cuidar de você, como Ele cuidou de Abraão. Terceiro, a fé de Abraão se tornou uma fé progressiva. Ele ia crescendo diante de cada crise, de cada dificuldade, de cada situação que a vida lhe trazia. Tudo aquilo era para o seu crescimento. E eu gosto muito de pensar nisso, porque assim Abraão enfrentou fome. Quantos aqui já tiveram uma crise de fome? Aqui, né? Pois é, Abraão enfrentou de tão grande que ele não confiou em Deus, ali foi uma falha dele. Depois ele reconsiderou e ele teve que ir para uma outra nação, e ali aconteceram uma série de coisas. Ele teve uma crise familiar. Você já enfrentou crise com o filho, com o sobrinho? Ele teve um problema lá com o sobrinho dele. Ele teve uma crise de fé. Chegou um momento que ele disse, não vai ter esse filho, já passou muito tempo, a minha mulher está envelhecendo, 90 anos, como é que essa mulher vai dar luz? Ele teve uma crise de fé. Você já teve crise de fé? Um homem que quer ser amigo de Deus, ele vai passar por esses testes. Que mais? Ele teve também crise conjugal. A mulher queria um filho. Não é? Talvez você esteja vivendo uma crise na sua família. E é nessa crise que Deus quer ser conhecido por você. Estão ligados ou não? As crises são oportunidade de nós conhecermos a Deus. Ele também teve uma experiência de guerra, como eu falei há pouco, e aquela grande experiência quando Deus pede o próprio filho. Esses são apenas alguns exemplos, né, de experiências que Abraão teve. E tudo isso, cada crise, cada dificuldade, levava Abraão para mais perto de Deus. Eu queria que você guardasse no seu coração hoje. As crises que você passa não são para afastá-lo de Deus. Alguns não entendem. Eles não perseveram, eles desistem. Eles saem da igreja, eles se afastam de Deus. Abraão não, ele perseverou, ele cria mesmo sem esperança. Ele cria mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo. E assim, a gente sempre fala, né?
Cara, teu nome é Abraão, tu não tem um filho, cara. Se fosse aqui em Manaus, né? Bicho, como é que teu pai coloca o nome desse? Teu pai é lésbico. Abraão, cara. Tu não tem um filho. Talvez ele recebesse algumas piadinhas, porque o nome significava pai de multidão. E o cara não tinha um filho. Talvez havia bullying, será naquela época? Vocês que estudam mais do que eu, lá vem o pai de multidão, que não tem nenhum filho. Aí a galera talvez caía na risada, né? De Abraão, mas dentro dele, ele dizia: Deus prometeu, eu não vou desistir, ainda vai acontecer. E Abraão nos ensina, como um amigo de Deus, que a gente também não deve desistir. Deus vai falhar, Deus vai fazer, ele não vai falhar. Outro ponto, no 4 aí, ele teve falhas, mas ele foi corajoso para recomeçar. Você falhou, você tem falha, você talvez já enganou alguém, você já foi desleal com alguém, você já mentiu. Você está fazendo alguma coisa errada agora, nesse momento? Na sua vida pessoal, na sua vida moral, na sua vida espiritual? Eu quero dizer para você que Abraão também fez, mas ele consertou. Ele cometeu erros. Lembra da vez que ele mentiu 2 vezes, dizendo que a mulher dele era irmã? Trouxe algumas consequências, aquele ali trouxe, eles foram passar um tempinho lá no Egito, de 400 anos, por causa da falha dele. Ele falhou quando ele não confiou em Deus e foi para o Egito, naquele período da fome. Ele falhou quando ele se deitou com a Agar e gerou um filho nela para poder colocar um filho nos colos da sua esposa. Então ele falhou, mas ele sabia recomeçar. E eu quero dizer para você, se você nesse momento precisa consertar algo com Deus, procure o Senhor. Resolva. O 5º ponto ali, não sei se dá para você ler, ele tinha plena confiança para sacrificar e obedecer. Então ele sacrificou desde o início, ele deixou para trás sua parentela, seus amigos, e foi para um lugar que Deus mostraria. E cada momento que ele passava por uma prova, que ele era aprovado, Abraão ia se tornando o quê, amados? Mais íntimo de Deus, mais amigo de Deus. Pode passar aí, Léo, já estou bem na frente. Ok, então, uma coisa muito importante que eu diria que é uma chave, é nós vermos um homem comum como nós, que passou por diversas lutas, como eu descrevi algumas delas aqui, mas ele não desistiu da promessa de Deus. Ele deixou tudo para segui-lo. E eu diria que essa é a decisão, ou foi a decisão mais valiosa da vida dele. Eu já fiz isso. Eu já tive muitas crises, meus amados. Diversas crises. Crise com saúde, crise financeira. Eu tive uma crise financeira tão grande, eu estava muito bem, mas eu não estava entendendo qual era o propósito de Deus naquele momento. Eu só queria saber de ganhar dinheiro, e Deus me tirou tudo, que eu precisei receber rancho de amigo. Eu nunca imaginei que passaria por aquilo. Eu nunca imaginei que um empresário, um amigo meu, diria assim: Deus falou comigo e eu vou te dar uma oferta por alguns meses. Eu nunca imaginei isso. Foi uma mega crise. Para mim foi humilhante. Para um cara que tinha uma vida tranquila, financeira como eu. Mas foi ali que eu conheci muito a Deus. Foi incrível aquilo. Eu lembro de um missionário que eu mandava ofertas para ele. E chegou no momento, estava tão difícil para mim, que eu recebi uma mensagem daquele missionário, e ele disse: pastor, o senhor tem, eu já era pastor, o senhor tem conta no Bradesco? E eu já não duvidava mais de Deus, disse: tenho sim, e o missionário me mandou uma oferta. Coisa que eu que fazia. Que crise difícil. Difícil, Deus me levou a entender que Ele é a minha fonte de sustento. Hoje eu não tenho mais medo disso, porque o meu amigo me sustenta. Eu tenho consciência disso, total consciência. Imagine, então, que quando você realmente entende o chamado de Deus, você passa a obedecer a Deus como fez Abraão, você vai crescendo na fé, na intimidade com Deus, vai chegar um momento que Ele vai dizer: esse é meu amigo. Ser amigo tem a ver com confiança. Se você não confia em Deus, você não sabe o que é ser amigo de Deus. E se você confia em Deus, Ele vai provar o nosso coração. Você vai passar por crises, por dificuldades, e vai ter que entender
que ele é a sua fonte de suprimento. Tiago 2:23 diz assim, alguns destaques, e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e ele foi considerado justo, e até foi chamado amigo de Deus. E eu fico pensando, quantos nós podemos, como eu falei no início, realmente dizer nos nossos dias, na nossa geração, aquele cara conhece a Deus. Respeita aquele homem, aquele é um homem de Deus. Não brinca com aquela pessoa. E você vê quantas vezes Deus defendeu Abraão no Egito, defendeu Abraão com Melquisedeque, né, com Abimeleque de Gerar, defendeu ele com os 4 reis, né, que lutaram contra ele. Você vê muitos momentos Deus defendendo o filho dele e mostrando autoridade. Abraão tinha autoridade na sua geração. Por quê? Porque ele tinha dinheiro? Porque ele era o ricaço do pedaço? Porque ele era amigo de Deus. Imagina se você fosse amigo do governador e tivesse um problema. Ele poderia te ajudar em algumas coisas, né? Mas possivelmente só em algumas. O amigo de Deus é ajudado em tudo, em todo o tempo. Gálatas 3:9 diz, portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então, meus amados, você tem o mesmo DNA de Abraão, para também se tornar amigo de Deus. E eu quero concluir te dando 3 passinhos, preste atenção, para você ser amigo de Deus. No entanto, eu quero antes dizer assim, qual é a sua história? Qual é a sua história? Eu contei um pouquinho da minha história aqui. Você ainda continua como apenas um filho de Deus, que é uma bênção, é maravilhoso, ou você já é um amigo? Você tem tido profundas experiências com ele? Se não, anote aí os 3 passos. Primeiro passo que eu vejo na vida de Abraão foi que ele obedecia plenamente ao Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem saber para onde ia, ele obedecia o Senhor. Esse é um passo extremamente importante. Os homens, muitos, talvez a grande maioria, não zelam por esse primeiro passo para se tornar amigo de Deus. Deus não é amigo de quem não obedece a sua palavra. Deus não é amigo de religiosos. Deus não é amigo de alguém que só dá o dízimo e a oferta. Ele é amigo de quem honra a palavra dele. Porque quando eu e você honramos a palavra dele, nós estamos dizendo assim, eu dou crédito ao que você fala, por isso eu obedeço. Segundo, quem deseja ser amigo de Deus busca a presença de Deus. Abraão fez vários altares de adoração. Onde ele chegava, ele colocava altares. Mas hoje os nossos altares, eles são através de uma vida santa, de um bom testemunho, especialmente de ter uma vida pautada na palavra, uma vida de adoração, de oração e de um bom testemunho. Isso é algo que agrada a Deus. Né? E terceiro, conversas destemidas. Eu chamo de conversas destemidas. O que é conversa destemida? É aquele cara que abre o jogo com Deus. Você lembra quando os anjos chegam para avisar a Abraão que seria destruído Sodoma e Gomorra? Ele disse que eu não faria sem antes falar com Abraão, o meu amigo. E Abraão conversa com Deus, ele fala vários momentos assim, Deus, se tiver 50 justos, o senhor pouparia a cidade? E ele faz várias perguntas com números, para encurtar a história, até que ele chega em 10 pessoas, e ele diz, não se ire comigo, me permita perguntar mais uma vez, se tiver 10 justos, o senhor pouparia a cidade? Imagina, você fala assim com Deus, você chega com ele e diz, Senhor, eu não estou gostando disso, o que a minha esposa está fazendo. Eu não estou gostando do que o pastor está fazendo, do jeito que ele está falando, parece que ele está olhando para mim, pregando para mim. Diga, Senhor, eu sou muito mentiroso. Senhor, eu olho pornografia, eu não consigo sair disso. Conversas francas. Eu tive várias dessas com Deus. Um amigo fala tudo. Um amigo confia.
Um amigo não fica disfarçando, especialmente com aquele que sabe todas as coisas e que quer transformar a sua vida. Então, se você quer realmente ser amigo de Deus, faça esse terceiro passo, conversas francas, abertas com Deus. Conte tudo para Ele, fale sobre os seus pecados, suas fraquezas, seus medos. Tem momentos que eu digo, Senhor, eu estou com medo, eu não sei o que fazer agora, me ajuda. O Senhor disse que me ajudaria, e eu cito Isaías 41:10. O Senhor lembra que o Senhor falou, não temas porque eu sou contigo, eu não estou sentindo que o Senhor está comigo, parece que eu estou só, me ajude. Conversas francas com Deus. Um amigo não se enrula, ele fala tudo, ele confia, ele chora. Você tem algum amigo que você chora na frente dele? Você sabe, na minha infância eu fui muito tolhido e eu não chorava. Eu não chorei nem quando eu vi meu pai no caixão, porque eu não conseguia chorar. Foi sequestrada as minhas emoções. Sabe quem me ensinou a chorar? O meu pai. E às vezes eu estou sozinho no carro, falando com ele, eu começo a chorar. Agora mesmo, eu tenho vontade de chorar. E eu não chorava. Por causa da presença dele, é bom demais estar na presença do Senhor. E quando você chegar nesse nível, você vai sentir a presença dele no carro, no seu trabalho. Quando você for tomar banho, você vai ficar falando. Às vezes Deus me dá ideias, eu conversando com ele, tomando banho. Em vários momentos, porque eu quero estar o tempo todo com ele, de verdade. E o Senhor pediu que eu trouxesse essa palavra hoje. Porque Ele não quer que você e eu sejamos apenas filhos. Talvez se eu perguntar aqui, quantos têm filhos? Eu vou perguntar, levanta a mão, quantos têm filhos aqui? Baixa a mão. Agora, quantos têm filhos que são seu amigo? Glória a Deus. Então você sabe o que é ter um amigo. Se de fato seu filho é seu amigo, o meu filho é meu amigo. Tem momentos que a gente faz perguntas difíceis para ele. Por exemplo, você está tratando bem da sua esposa? Você está cuidando bem dela? E às vezes a gente pergunta dela. Se ele assistir isso, ele vai saber, ele vai ver. O nome dela é Rita. Ela é uma filha nossa também. E a gente pergunta, Rita, o Gabriel está te tratando bem? Está tudo legal aí? Amigo fala assim, não ofende. É cuidado, é amor, é zelo. Então, meus queridos, passo último. Jesus, ele nos falou que ele também, ele desejava que nós nos tornássemos. Pode pôr o último, o versículo. Jesus disse, o versículo, o anterior. Jesus falou assim, que eu não, o anterior, Léo, que eu já não os tenho como servo. Vamos ler juntos esse versículo, João 15:15. Está certo, sabe? Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Então nós somos convidados por Cristo a nos tornarmos amigos, a sermos íntimos, a estarmos próximos. Eu oro pelos homens da nossa igreja, para que nós tenhamos unidade em Cristo, para que nós sejamos companheiros de luta, para que nós cooperemos uns com os outros, para que nós tenhamos uma amizade plena, primeiro com Deus, para que nós possamos ter uma amizade plena uns com os outros. Feche seus olhos, vamos orar. Já vai começar a ser servido aí o nosso jantar. Mas antes eu queria saber de você se Deus falou alguma coisa contigo nessa ministração. Foram 20 e poucos minutos aqui. Se Deus falou alguma coisa com você, meu irmão, tenha coragem. Atenda ao chamado, como Abraão fez, obedeça. Se volte para Ele. Busque, diga para Ele, Senhor, eu quero te buscar. Eu quero experimentar algo mais, como eu nunca experimentei em tantos anos de crente ou tantos anos de igreja. Me ajude a te buscar. A ser teu amigo, eu quero experimentar isso. Fale com Deus.
Você veio aqui hoje não foi à toa, nem por acaso, não foi só pelo churrasquinho, pela festa. Deus, Ele sabe a tua trajetória. Ele vê o que você tem feito. Ele quer tornar você um filho amigo. Um filho bem chegado, mais chegado a Ele. Eu vou orar agora aí, se tem alguém aqui que deseja, daqui para frente, ter uma comunhão maior com Deus, conhecê-lo mais, eu quero orar. Todo mundo está de cabeças baixas. Você não precisa vir aqui à frente, mas eu quero que você faça um sinal, você levante sua mão. Não é para mim que você está dizendo, amém? É para o Senhor. Você vai estar dizendo para Ele, Senhor, eu quero mais de Ti. Levanta sua mão, dando sinal ao seu Deus, que você quer algo mais da comunhão com Ele. Mais alguém? Eu já vou orar. Mais alguém? Senhor, aqui estamos. Sua palavra foi ministrada no Teu poder, na Tua autoridade, na Tua verdade. Nós queremos ser Teus amigos, e eu sei que o Senhor quer isso de nós. Ah, Senhor, segura na nossa mão. Nos ajuda, Senhor, a trilhar um caminho novo, um caminho diferente de tudo aquilo que já fizemos. Ajuda-nos, Pai, a Te conhecer mais, a deixar para trás, como Abraão fez, a astrologia, os astros, os deuses falsos que ele seguia, as histórias do passado, e que nós possamos nos mover para uma nova experiência com o Senhor, uma experiência profunda, uma experiência que jamais conhecemos. O Senhor viu que alguns aqui levantaram suas mãos. Ajuda esses amados a Te conhecerem mais e mais. Ah, Deus, que eles possam ser instrumento nas Tuas mãos para levarem outros a Te conhecer mais e mais. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos aqui, suas vidas, suas esposas, seus filhos, seus negócios, seus trabalhos. Eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma fome, uma sede de justiça, um desejo maior de estar na Tua presença como nunca experimentamos. E que isso tudo seja para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor?